Apaixonadas, que alegria a gente estar aqui de novo, juntinhas, para mais um dia aqui mergulhadas na palavra de Deus. Como é bom ter amigas que são amigas de Jesus. Bom, já chegamos no 8º dia do nosso desafio, né, da nossa leitura de 10 dias. Gente, você tem noção disso? Estamos quase acabando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nossa, que demais! Eu sempre quis estudar Paulo, mas achei muito desafiador. Eu falei: "Não, a hora é agora", e com as minhas amigas também. Gente, eu sei que é muito desafiador a gente manter a nossa constância, mas ó, quero te encorajar a você não desistir. A gente está quase lá, e cada versículo, cada capítulo que a gente lê é um passo mais próximo do nosso propósito, né, da gente se aproximar de Deus. Então bora lá, vamos continuar firme, hein, não me deixa que eu não me deixa e eu não te deixo também. Vamos lá, gente, capítulo 14. Paulo aqui vai falar sobre a ordem no culto e a importância da gente usar os dons espirituais para edificar a igreja. Bom, se prepara aí, pega um cafezinho, senta, porque esse tema é muito atual e a gente precisa ser ensinado por Paulo sobre a questão dos dons espirituais. Bora lá. Ó, fica até o final, porque eu vou falar a senha para vocês colocarem lá no grupo, tá bom? Gente, antes da gente falar exatamente sobre esse capítulo, olha que interessante. Eu fiquei me perguntando, vocês lembram que a gente leu lá no capítulo 12 sobre a ordem do culto? Aí depois ele fala sobre amor no capítulo 13 e agora ele continua falando sobre a ordem do culto. Que coisa, né? Por que será que Paulo fez isso? Por que que ele não falou de uma vez só sobre a ordem no culto e depois ele falou sobre amor? Será que Paulo errou aí? Será que ele teve um deslize? Gente, não. Como é impressionante. Vamos lá, vamos entender isso. Paulo faz isso porque o amor, vocês lembram que no meio, entre ordem no culto, tem o amor. Paulo fala sobre amor porque ele é o fundamento de todos os dons espirituais. Então, Paulo coloca o amor no centro da vida cristã e da prática desses dons, dos dons espirituais, porque sem amor, a gente já aprendeu que os dons não têm valor. Então, o amor sempre. Gente, desculpa aí, tô com a minha garganta tão ruim. Vamos lá. Então, o amor deve ser sempre a motivação por trás de todas as ações, de toda a nossa vida cristã, de tudo no culto também. Então, sem o amor, os dons espirituais se tornam inúteis e pode até causar confusão, ao invés de edificar, que é o seu papel. Então, quando Paulo fala sobre primeiro a ordem no culto, depois ele fala sobre o amor, ele estava construindo uma base para as instruções sobre a ordem no culto que vai vir agora nesse capítulo 14. Gente, vocês têm noção disso? Olha que riqueza que Paulo ensina a gente. Só aqui já dava uma lição maravilhosa. Gente, não vamos esquecer, o amor é a nossa motivação, é a base por trás de qualquer coisa. Agora sim, a gente vai entender, vai começar o capítulo 14. E eu só queria trazer aqui para vocês, para a gente entender o contexto da igreja de Corinto. Vocês já sabem que essa era uma igreja difícil, uma igreja que estava num momento bem ruim. E como eu falei para vocês no capítulo 12, né, ou ontem, não me lembro, mas essa igreja era conhecida pelas suas diversidades de dons espirituais, lembra, né? E pela sua falta de amor. E também pela sua imaturidade. Lembra que foi lá de cara que Paulo começou o capítulo 1? Eles eram imaturos, como crianças, e eles também, faziam competição entre os próprios membros. Aqui no 14, logo descendo um pouquinho, no 33, no verso 33, Paulo vai falar assim: "Porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz". Então a confusão reinava aqui na igreja de Corinto, com um monte de gente querendo falar ao mesmo tempo, e principalmente em línguas, sem que houvesse, assim, uma interpretação clara ou um propósito edificante. Ué, gente, quando a gente está com outras pessoas, a gente tem que falar, assim, junto no sentido de que todos entendam, né, a gente tem um propósito juntos. Então, toda essa bagunça que estava
acontecendo no culto tornava o culto totalmente desorganizado, confuso, sem sentido nenhum para a edificação dos crentes. E aí, Paulo estabelece uma necessidade de ordem. Paulo falou assim: "Ô, gente, a gente precisa organizar esse culto. Os dons precisam ser usados de maneira que toda a igreja seja edificada." Então, presta atenção, gente, porque aqui Paulo não está desencorajando o uso dos dons, não, de jeito nenhum, mas sim da gente fazer uma coisa ordenada, sabe? A gente não pode usar os dons de uma forma desordenada, competitiva, porque contradiz com o propósito da edificação, né, da natureza de Deus. E que Deus, gente, é um Deus de paz e um Deus de ordem. Nada desses cultos cheios de bagunça que a gente não entende nada. Bom, vamos falar sobre um pouquinho disso mais para frente. Vamos lá, prioridade do dom da profecia. Gente, como é importante a gente buscar a profecia. Vamos entender isso. Paulo começa o capítulo 14 dizendo uma coisa muito importante. A gente precisa buscar com zelo os dons espirituais e principalmente o dom da profecia. Por quê? Por que Paulo fala sobre o dom da profecia que é muito importante? Porque, ao contrário dos outros dons, como os de línguas, por exemplo, a profecia, ela fala diretamente ao nosso coração, né, edificando toda a igreja, edificando a gente no individual. Deus fala a cada um no individual, trazendo encorajamento, consolo, conserto também, exortação. Então, queridas, imagina, olha só, o impacto que a gente pode ter na nossa igreja, na nossa família, se a gente estiver com a mente aberta, sabe, abertas a buscar, a entender as escrituras, para que a gente compartilhe a palavra de Deus com clareza. Então é isso, é por isso que Paulo fala para a gente desejar ardentemente esse dom, o dom da profecia, e ele sabia que a profecia tem o poder de transformar vidas. E ó, gente, entenda que a profecia não é só em relação ao futuro, não é só isso, a profecia é a própria palavra de Deus. A Bíblia, quando o pastor fala lá, ele traz uma ministração, um sermão, vem inspirado de Deus e ela mesma é a profecia. Certo? Bom, daí Paulo faz uma comparação entre profecia e línguas. Vamos lá mais uma vez que eu vou falar para vocês. Atenção, tá bom? Porque Paulo não está dizendo que o dom de línguas não é importante. Cada cristão deve buscar os dons, todos os dons, e Deus dá segundo a sua vontade. Então, Paulo não está falando para você, ah, não, você não precisa buscar o dom de línguas porque não é importante. Não é isso que ele está falando. Ele está mostrando para gente que se não tem quem interprete as línguas, né, não edificam a igreja como a profecia faz. Quem só, por exemplo, você está lá numa igreja, daí o pastor só fala em línguas. Você vai entender alguma coisa? Me fala. Você vai sair de lá edificada? Você vai sair dali fortalecida? Não. Então, se não há quem interprete, as línguas não edificam a igreja num todo. Como diferente, né, da profecia, da palavra de Deus. Seja a palavra de Deus, seja uma profecia para a igreja, né? Quando a gente fala em línguas, estamos falando com Deus. É uma língua, tipo, nossa com Deus. Mas quem profetiza fala aos homens. Olha só que legal essa comparação. E aí ajuda a gente, a igreja, a entender a vontade de Deus. Isso, gente, é muito perfeito, isso é incrível. Então, a nossa prioridade deve ser sempre edificar os outros, e é isso o que a profecia faz. O valor da profecia e a confusão das línguas. Vamos lá. Daí, em seguida, Paulo dá uma ilustração muito legal. Ele diz que se, a gente entrar numa sala e começarmos a falar em línguas que ninguém entende, como eu falei agora há pouco, é como se a gente estivesse tocando uma música sem melodia, ou uma trombeta sem um som claro. Já passou por isso, gente? Então, ó, sem compreensão, como as pessoas vão saber o que Deus está dizendo? Já pensou chegar alguém lá na sua igreja que não é cristão
né, ele está buscando, está ansiando, a sua alma está clamando por Deus, e chega lá, só tem língua estranha, ou então tem um monte de gente falando ao mesmo tempo, entendeu? Exatamente isso que Paulo está falando, está ensinando para gente ter essa compreensão. É por isso que Paulo enfatiza tanto a importância da gente falar com clareza, de forma que todos entendam. Então, gente, a minha missão, a sua missão é comunicar a verdade de Deus. Essa é a missão da igreja, de uma maneira que edifique quem entre, quem ouça, quem ouve, e também traga a paz. Vamos lá, agora sobre a oração. Paulo também fala que nas nossas orações, nos nossos hinos também, tudo, gente, deve ser feito com entendimento. Vamos lembrar que a gente também presta a Deus um culto racional, precisa ter ordem, começo, meio e fim. Então isso significa que quando a gente for orar, quando a gente for cantar, a gente precisa estar consciente do que a gente está fazendo, do que a gente está dizendo e buscando sempre a edificação de todos que estão ali, até porque estamos ali como igreja, você não está sozinho. E olha como é lindo a gente pensar que quando a gente ora com entendimento, a gente não apenas fala com Deus, né, mas a gente também edifica os irmãos, as irmãs que está ali do nosso lado, ouvindo o que a gente está falando. Gente, como é triste, muitas igrejas hoje estão completamente perdidas nessa questão, porque acham que falar em línguas já é um sinal de espiritualidade. Quantos vídeos na internet eu vejo, não sei se vocês já viram também, que é uma bagunça, ninguém entende nada. É uma muvuca de gente espalhada, gente rodando para todo lado, gente falando coisa que não sei nem se é de Deus. Olha, me desculpe aqui a sinceridade, mas Deus não é Deus de confusão. Paulo está ensinando a gente aqui. Vamos estar num lugar, num ambiente, a nossa igreja precisa ser uma igreja onde a palavra de Deus é o centro, uma igreja bíblica, com ordem e decência, com entendimento. O Espírito Santo não vai fazer a gente ser como loucos. Não, tudo tem ordem, tudo tem decência, gente. Então, vamos nos atentar à ordem do culto, começando por nós. A gente teve uma experiência, bem no início do ministério, que o pastor começava a falar e uma irmã começava a sapatear. Não sou contra isso, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, os dons espirituais eu valorizo. Também sou batizada no Espírito Santo, falo em outras línguas, mas tudo com ordem. E essa irmã começava a sapatear, ela começava a atrapalhar o que o pastor estava falando. E, gente, o pastor teve uma ousadia. Ele falou assim: "Você, irmã, por favor, senta que agora eu tô falando a palavra está sobre o meu poder aqui agora. Você senta, depois você se manifesta aí, mas agora a profecia da palavra de Deus está sendo pregada". Nossa, foi um climão, mas a gente precisa ter ordem no culto. Precisamos ter maturidade espiritual. Então, Paulo continua falando para a gente aqui nos versos mais para frente, que a gente precisa ser maduro na nossa compreensão dos dons espirituais. Gente, olha como é muito legal ler a Bíblia, não é? Tá tudo escrito, gente, é só a gente ler. Essas igrejas que fazem isso, a gente brinca nos comentários, né? Se jogar uma Bíblia ali, todo mundo cai. Todo mundo zarpa fora, porque não sabe o que está fazendo, não tem noção. Então, Paulo fala pra gente que quando a gente usa os dons inadequadamente, como falar em língua sem interpretação, né, atrapalhando a palavra, pode causar confusão, especialmente para aqueles que estão visitando a igreja pela primeira vez, se assustam ao invés de ficar, vai embora. Então, gente, a igreja precisa ser um lugar de paz, de clareza e edificação, que eu e você não sejamos essa pessoa que atrapalhe, que traga confusão, que a gente precisa ser, precisa ter harmonia nos nossos cultos, que a gente consiga promover isso através da nossa vida. E aí Paulo dá umas diretrizes para o uso dos dons, no culto. Ele fala assim, ó: "Se alguém fala em línguas, deve haver interpretação. Caso contrário, que essa pessoa permaneça em silêncio". A gente teve uma experiência de que o pastor tinha acabado de pregar,
o mover do Espírito Santo começou a encher a igreja inteira, e é muito lindo como o pastor de verdade, né, gente, tem essa clareza, sabe. Ele sabe o tempo que ele fala, que ele deixa de falar, é muito lindo isso. E isso é maturidade. E aí Deus usou um dos pastores que estavam lá para falar em profecia, e gente, foi para a igreja inteira. E aí conforme ele foi falando, a igreja inteira ficou em silêncio. E essa no caso, essa profecia foi na língua que todos entendiam, né. Gente, foi tão lindo, olha, só de lembrar eu me arrepio, porque a igreja precisava ouvir aquilo. E olha isso, gente, tudo com ordem e com decência. Ou seja, gente, para que o culto seja uma experiência coletiva, estamos todos ali juntos, então precisa ser uma experiência coletiva e edificante para todo mundo, de uma forma que eu entenda e você entenda. Gente, Deus é um Deus de ordem e o nosso culto precisa refletir essa natureza de Deus. Gente, agora, nossa, a questão das mulheres na igreja, qual que é o papel da mulher no culto? Esse é um dos textos mais desafiadores para nós mulheres, muito mal interpretado. E a gente não pode, eh, trazer isso para os nossos dias sem levar em consideração o contexto que Paulo estava falando. Paulo ele fala, aqui no do 34 ao 36, que as mulheres precisavam permanecer em silêncio nas reuniões da igreja. "Carol, como assim? A gente tem que ficar quieta? Paulo mandou a gente calar a boca". Gente, não é nada disso. Mais uma vez, a gente precisa lembrar do contexto da época. Qual que era o contexto? As mulheres, muitas vezes, não tinham acesso à educação. Então, elas não estavam preparadas para ensinar ou para fazer perguntas públicas. Então, aqui as mulheres meio que atrapalhavam, no bom sentido. Paulo está falando: "Queridas, calma", sabe. Paulo precisava colocar ordem no culto, para que não tivesse, interrupção, confusão no culto. Já pensou, o pastor está lá pregando, daí a mulher faz uma pergunta. Não, calma, se você tem uma pergunta, espera no final do culto, pergunta para o seu marido em casa, entendeu. Então, a gente precisa levar em consideração o contexto. E ó, a gente precisa entender que essa instrução de Paulo, se você tem alguma dúvida, espera, sabe, fica quieta, se cala e pergunta no momento certo. Gente, isso não diminui o valor da mulher, não diminui a capacidade da mulher, mas Paulo estava preocupado com aquele povo para aquela época, tá bom? Era só isso que Paulo estava dizendo, e isso vale para todos nós. Se a gente tem uma dúvida, se a gente tem uma questão, se o nosso coração está em conflito, espera a hora certa de você fazer isso. Chama de canto, você não precisa passar vergonha. Paulo também estava falando assim: "Mulher, eu estou pensando em você, na sua no respeito a você". Bom, e Paulo conclui, reafirmando a sua autoridade apostólica. Ele lembra a gente que essas instruções que ele estava dando para aquela igreja e para a gente hoje, tá bom? São mandamentos do Senhor. Ele não estava falando lá porque ele inventou. Não, mandamento do Senhor. E que a gente precisa seguir com seriedade. Mas ao mesmo tempo, Paulo também encoraja essa igreja a buscar os dons espirituais, principalmente o dom da profecia, e fazer tudo com decência e com ordem. E Paulo fala para mim e para você também, irmãs, que essa seja a nossa meta de vida, que a gente participe de um culto onde Deus é glorificado e a igreja é edificada em harmonia, em paz. Eh, eu vou ser corajosa em falar que, se você está numa igreja onde há bagunça, pense bem. Peça a Deus para te ajudar, para você encontrar um lugar onde tenha ordem no culto, tá bom? Porque a gente precisa seguir esses ensinamentos aqui com seriedade, porque não é um ensino de Paulo que ele falou ao Léo, não, é ensinamento do Senhor, tá bom? Então, gente, como que a gente pode aplicar tudo isso na nossa vida? Bom, na igreja a gente precisa valorizar
o dom da profecia, buscando sempre edificar os outros com as nossas palavras, com as nossas ações. Lembra que na igreja a gente está em conjunto com outras pessoas. Então a gente precisa garantir que o nosso culto seja um ambiente de paz, não seja você a que vai trazer confusão. Um ambiente de paz onde todos vão entender o que está acontecendo e vão poder participar e voltar para casa diferente de como entrou. Não se esqueça, gente, a profecia, como eu já falei para vocês, mencionada aqui por Paulo, é a proclamação da palavra de Deus, tá bom? Com o objetivo de edificar, como eu falei, de exortar, de consolar a igreja. Gente, eu preciso falar isso mais uma vez para que fique bem claro. A profecia não se limita a prever só eventos futuros, tá bom? Mas envolve também e principalmente a pregação e o ensino da palavra de Deus. Gente, não vá atrás de profeta, pelo amor de Deus. A gente, a gente já perdeu algumas pessoas por irmãs principalmente, que vão atrás do caminho mais fácil. Gente, a palavra de Deus está aqui, disponível pra gente. Deus usa os pastores para explicar a palavra. Quanto gente, o pastor se prepara tanto para ensinar a palavra de Deus e você quer o caminho mais fácil, sabe, através da profecia? Às vezes você nem conhece o profeta. Cuidado com isso. Então, a profecia é a palavra de Deus, a pregação, o ensino da palavra de Deus. E ó, a gente tem que aplicar a profecia de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Essa verdade, a palavra de Deus, é essa que transforma a sua vida. É essa que te traz orientação, correção, encorajamento. Mais uma vez, não sou contra a profecia. Eu tenho, já recebi profecias e muitas delas estão se cumprindo. E algumas ainda não se cumpriram. E se for da vontade de Deus, se for verdade, vai acontecer. Agora, eu não vou atrás de profeta. Não vou atrás de profecia só para saber que eu tô como vidente. Não, gente. A profecia tem uma função central no culto. Por quê? A profecia no sentido da palavra, tá bom? Porque torna a palavra de Deus acessível a todos. Isso traz crescimento espiritual, isso que fortalece a sua fé, e a congregação no sentido geral. Então a palavra de Deus, gente, é essencial para a saúde da igreja, né? Através dela que Deus fala, que Deus comunica de uma forma clara, de uma forma poderosa e de uma forma que a gente compreenda e vivencie a palavra de Deus. Então, valorize o dom da profecia, valorize a dedicação que o seu pastor faz, valorize o dom da profecia e busque, vamos lá, na sua vida pessoal, busque os dons espirituais com amor e dedicação. Na nossa vida pessoal agora, a gente falou no coletivo da igreja, e agora que a gente possa buscar na sua vida pessoal os dons espirituais. Busque todos, peça a Deus, né, com amor, com dedicação, para que você cresça em maturidade e que para que através de você outras pessoas também sejam edificadas. Certo, gente? É isso. Que a nossa vida reflita ordem, paz e tudo isso que Paulo tanto ensinou pra gente. Meu Deus, que capítulo, hein? Nossa, muito lindo. Eu, assim, tô impactada e eu estou muito feliz, porque a igreja onde eu estou é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Ó, ousadamente e movida pelo Espírito Santo, eu vou te perguntar: como é a sua igreja? A sua igreja é embasada em quê? Meu Deus, essa é uma questão muito séria, muito importante nos dias de hoje, porque existem crentes que estão se perdendo por estar numa igreja, eh, descomprometida com a verdade. Pensa aí. Bom, gente, muito obrigada por vocês estarem até aqui comigo, queridas apaixonadas. Estamos quase acabando a nossa leitura, gente. Eu não posso mal posso esperar para ver ainda que Paulo e através de Paulo, né, Deus ainda vai ensinar pra gente. Não esquece de deixar o vídeo aqui nesse vídeo, compartilhar, chamar outras pessoas para participar da nossa leitura. E ó, deixa sua mensagem aqui embaixo,
Vamos continuar crescendo na palavra de Deus. Eu espero você até amanhã. A nossa senha é: eu amo a palavra de Deus. Eu espero você e até amanhã.